Caminhamos aqui nos Salmos dos degraus. Aqui, os Salmos eles foram escritos ao longo da história da nação de Israel, geralmente durante alguma experiência, tanto de Davi como de Jerusalém, como do povo em si, ou de alguma pessoa. Então os Salmos aconteceram por causa de alguma experiência que esse povo, alguma situação que eles experimentavam, e com relação à aliança que eles tinham com Deus, aliança abraâmica, aliança mosaica, eles viviam situações boas, alegres, de vitórias. Então eles cantavam, louvavam o Senhor, eles celebravam o livramento do Senhor, mas algumas vezes eles passavam situações terríveis, difíceis, perseguições. Então eles cantavam e eram cânticos que não somente visavam encorajar, estimular, defender a fé, mas também eram cânticos que eram didáticos, né? Eles visavam ensinar a nação de Israel como aquela aliança, aquilo que Moisés tinha ensinado nos 5 livros do Pentateuco, se aplicava no dia a dia. Isso é uma crise que nós cristãos enfrentamos, nós que somos povo de Deus enfrentamos. Nós olhamos as Escrituras e achamos legal, tal assim, mas na hora que enfrentamos uma situação de dificuldade ou de alegria, a gente não sabe, tem dificuldade de colocar aquilo em prática. Parece que aquilo é teoria, mas a vida é totalmente prática, é totalmente diferente e é a prática. Então quando alguém muitas vezes chega para a gente e fala assim, olha, lembra lá o que a Bíblia... mas na prática a teoria é diferente. A gente rejeita aquilo que aprendemos, aquilo que está nas Escrituras. E esses salmos, eles visam espelhar para nós essas experiências que o povo de Deus tem. São salmos de peregrinação, ou são salmos dos degraus, porque em Jerusalém tinha um pátio das mulheres e até o pátio dos homens subia os degraus. Então ali, mais ou menos durante as festas, vários cantores, os melhores cantores de Jerusalém, que chegavam a mais ou menos em 4.000, durante as festas se reuniam para cantar esses salmos. Você consegue imaginar? O pátio do templo inundado de pessoas, aguardando esse momento em que essas pessoas viriam ali e cantariam, mas eles não somente ouviriam a exposição, o show desses homens, não. Esses homens conduziriam no ritmo, na melodia, no timbre, no tom, a nação de Israel. Então, esses peregrinos que vinham de vários lugares cantavam juntos ali esses hinos. Durante as viagens, durante as peregrinações, eles também cantavam. Eles aproveitavam e cantavam esses hinos, porque na hora que saíam, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era um hino de saída. Quando chegavam em Jerusalém, eles olhavam Jerusalém, eles celebravam. E ao mesmo tempo, dentro da festa, eram cantados esses hinos. Então era um momento assim, muito precioso. Esses hinos eram reflexões. Eles falavam muito ao coração do povo. Talvez num ano, aquela música, ela tinha um impacto na vida do Isaac, né, um judeu chamado Isaac, por causa que ele teve algumas experiências durante aquele ano de angústia, de sofrimento, de medo, de tristeza. Então, naquele ano, essa música ela tinha um impacto. No outro ano, essa mesma música talvez tenha um outro impacto. Agora vale a pena confiar no Senhor. E isso que é uma coisa gostosa do louvor, das músicas. Elas podem ser cantadas várias vezes. E eu acho que você já experimentou isso. Você talvez cantou várias vezes uma música, mas de acordo com aquilo que você viveu durante a semana, ou que você vai enfrentar na próxima semana, a música vem e você fala, por que foram escolher essa bendita música? Agora eu não aguento. Agora eu não consigo ficar em pé aqui porque bateu lá no fundo. Então esses salmos, eles são músicas que estão muito ligadas à nossa experiência. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. E os salmos que a gente viu até agora, foram 6 como o de hoje. No começo ele falou sobre caluniadores. O primeiro salmo, o Silvio até que pregou, falou sobre os caluniadores. O peregrino, aquele que vive essa jornada com o Filho de Deus aqui, com o povo de Deus, ele enfrenta a calúnia. Existem ataques pessoais. Por mais justo que você queira viver, por mais íntegro que você queira viver, o mundo jaz no maligno. Então ele vai inicialmente combater as suas ideias.
Mas quando percebe que as suas ideias são muito fundamentadas, então ele vai combater a sua pessoa. E aí vem aquela enxurrada de maledicência, de imaginações e de fake news, tentando tirar a sua credibilidade. Então, se as pessoas pensarem que você é um mau caráter, que você não presta, tudo aquilo que sair da sua boca também não vai prestar. Percebe a estratégia aí? Né? Então, de início eles tentam combater as suas ideias. Se você não ficar firme e ficar sólido, então eles vão tentar combater a sua pessoa, tentando desintegralizar o seu caráter. E aí então as outras pessoas que não vão checar a sua história, não vão saber as verdades sobre você, então quando você falar ou pensar alguma coisa, você fala isso da boca para fora, você não é nada disso que você fala. Então por isso que existem muitos ataques destruindo a pessoa, né, de pessoas que temem a Deus e que honram a Deus. Daí nós vimos então, diante dessa situação, desses sofrimentos que nós podemos enfrentar, nós vimos Salmos 121, que Deus é o nosso socorro. Nós vimos também que essa alegria do servo de anualmente ir para um lugar estipulado por Deus, para ali honrar e se encontrar com o povo e ver Jerusalém, mas é o povo de Deus reunido para celebrar a pessoa de Deus. Deus estabeleceu lá em Jerusalém que deveria e como deveria ser esse culto. E aí o povo tinha que confiar. Puxa, 3 viagens no mínimo, sair de longe. Alguns eram mais perto, mas sair de longe, quem vai cuidar do meu cachorro, do meu gato, do meu coelhinho, dos meus animais? Como que vai ser esse cuidado? E será que alguém vai roubar? Será que pode ter os próprios animais escaparem? E aí Deus fala, confia, eu vou proteger. Prioriza a tua adoração diante de mim. Então o povo, durante essa saída, então Deus cuidava de lá, mas no caminho também haveria hostilidades. Pessoas que gratuitamente, sem você fazer nada, pelo contrário, até fazendo bem, vão afrontar você. Novamente aquela ideia que envolve calúnia, envolve um ódio sem haver razão. E essa é a nossa vida. Tem hora que a gente vive momentos e tempos que a gente fala, puxa, que legal, agora faz tempo que ninguém me odeia. Faz tempo que ninguém faz mal, estou até com saudades, né? Mas não busque, porque é fácil. E quando vem assim, de enxurrada. E aí, domingo passado, a gente viu que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, então, como é bom. O Silvio falou alguma coisa hoje, sem Jesus não dá para viver. E algumas vezes o nosso coração é muito grato, porque a gente não consegue sentir esse cheiro de Deus, esse fungar de Deus ao nosso lado, trabalhando, socorrendo, ajudando, e usando anjos, usando todos os ministros que Ele pode usar em nosso favor. Cuidando principalmente da família, dos filhos, dos carros, de todo o transporte. Tanta coisa que a gente passa até despercebido, né? A gente não percebe o quanto Deus está dando esse socorro presente em todo momento. E hoje nós vamos falar sobre manutenção na peregrinação. A pergunta que fica hoje é: manutenção é importante? Para você, tudo que é criado precisa de manutenção. Só Deus não precisa de manutenção. Deus não precisa de upgrade, Deus não precisa de uma revisão. Ele é imutável, Ele é infinito, Ele é insondável, mas tudo aquilo que é criado precisa de manutenção. Principalmente o mundo criado pelos próprios homens. A traça, a ferrugem consome tudo isso. E aí você tem que fazer uma certa manutenção para poder usar, mas em alguns momentos chega ao ponto de você descartar. Porque não dá para colocar mais band-aid, não dá para usar mais. Chegou o seu limite, a data de validade acabou. E para você, naquilo que o homem criou, o que mais precisa de manutenção mais cuidadosa, mais eficaz? Por exemplo, saúde tem que ter uma manutenção, né, os check-ins aí. E quando você pega aquela etiqueta e vê o prazo de validade e começa a diminuir, então aqui até no Japão você recebe um envelope para você fazer um check-up geral. Eu e a Rosana fizemos há 1 semana, 2 semanas atrás.
Então estamos aguardando os exames, os resultados. E aí vamos ver que manutenções será necessário a gente fazer. A última que eu fiz foi meio dolorido, né? Em objetos, por exemplo, um navio precisa de manutenção? Todo dia. Todo dia, tem manutenção todo dia, mas algumas vezes o Silvio trabalhou bem perto disso, ele construía navios, mas muitas vezes o navio tem que vir e ficar no estaleiro, e eu acho que quase desmontar muita coisa, tirar e trocar, porque ele está muito em contato com uma água que produz muita ferrugem, né? O Silvio, o Felipe também trabalha numa empresa que dissolda. Eu acho que muitas dessas peças que vocês produzem é para substituição ou construção. O Robert também trabalha numa empresa que ele tem que usar jato, é um jato de ferro, alguma coisa assim, que tira toda a camada de tinta, de toda a proteção, para depois fazer toda a pintura novamente. Ele faz em ponta, ele usa rapel, ele faz uns malabarismos aí para a gente passar tranquilo lá em cima da ponte. Que outras coisas vocês acham que tem, do mundo criado, tem que ter uma manutenção muito bem cuidadosa? Carro. Você vê lá a luzinha lá tipo um galãozinho assim, que bonitinha essa luzinha, que de vez em quando ela pisca. Que bonito, que legal que está o meu carro, né? Você lembra da Davi que esteve aqui? O primeiro carro que ele teve, ele não deu atenção para isso. Até que o carro pronto. Arrasou? Mas eu pensei que era. Que mais? Mas uma manutenção assim, que se você vê um cara lá, tudo assim, meio estrambujado, fazendo uma manutenção, você fala, nessa daí eu não vou usar nada, não embarco. Já pensou? Se você souber que um avião não tem mais manutenção adequada, e as pessoas que fazem manutenção não são eficientes e cuidadosas, porque não dá para parar lá no acostamento. Não dá para, né? Chega ao ponto que, de repente, o motor para, o outro motor para, aí o comandante do avião chega para todos e fala assim, pessoal, repete comigo. Pai nosso que está no céu, santificado. E aguardar o impacto. Navio, né? Se estiver afundando, ainda dá para você pegar uns barquinhos, uns botinhos aí, ou parar ali, encostar em algum lugar, chamar socorro. Mas avião não dá para um outro avião encostar lá e transferir o passageiro todo. É aguardar o que vem pela frente. Manutenção é muito importante. E esse salmo que a gente vamos ver, já cantamos ele, a gente pode aprender 3 áreas que a gente tem que manter uma manutenção para sermos um peregrino que glorifica a Deus, que agrada a Deus. Porque nós vivemos num mundo que tem calúnia, nós vivemos num mundo onde há ódio, nós vivemos num mundo onde somos governados por pessoas más, e vivemos num mundo que está a todo momento questionando as verdades nas quais nós cremos. E o questionamento é racional, é sentimental, é emocional, que afeta todo o nosso ser. E isso nos balança, isso nos faz tremer. E na hora que nós enfrentamos alguma dificuldade, parece que essas ideias que são impostas sobre nós, esse domínio que é imposto sobre nós, tem mais força do que aquela convicção que nós tínhamos. Então, se não fizermos manutenção, nós sucumbimos muito facilmente. Vamos lá? Nós vamos ver hoje então que há uma necessidade nessa peregrinação que nós temos diante de Deus aqui, como filhos de Deus. Nós precisamos fazer algumas manutenções. Primeiro, versículo 1 até o versículo 2. Primeira manutenção, nós temos que manter nossa confiança em Deus. De repente, por causa de alguma experiência, alguma coisa que nós desfrutamos, uma presença de Deus, um livramento, nossa confiança vai lá em cima. E aí a gente fica empolgado, fica animado, mas é só essa... E Satanás não fica muito preocupado, ninguém nas nossas aulas não fica muito preocupado em estar power. Ele só fica aguardando.
de repente esse power vai diminuindo. Então o conhecimento que a gente teve com Deus naquele momento dessa situação, de aprender Deus as Escrituras, a gente pegou fogo e fomos, aprendemos tudo aquilo que Deus, e lemos a Bíblia, tínhamos tempo muitas vezes no leito ou impedidos de alguma coisa, então a gente vai para Deus, a gente aprende tanta coisa, Deus é isso, Deus é aquilo, mas depois quando passa esse momento, a vida vem, a rotina vem, e se der tempo, eu volto a me alimentar de quem Deus é e de ter um relacionamento com Deus. E essa espera que Satanás é tranquilo. Os inimigos de Deus são tranquilos, eles não estão preocupados quando ele está lá em cima. Eles esperam e falam, uma hora vai abaixar a guarda. Uma hora isso volta a ser normal. E aí ele vem, então, começa a minar. E olha o texto aqui que fala aqui, ó. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião. Jerusalém é construída sobre o monte Sião. E Davi, que conquistou essa terra, a cidade dos Jebuseus, e tornou essa cidade a capital de Israel. Então era o povo de Deus, era onde o povo de Deus se reunia, onde celebrava essas festas, e ele era um monte muito grande. Então Davi está falando, aqueles que confiam em Deus são igual a esse monte. Nossa, eu sou um monte, tá? Desculpa. Não comentem nada. Por que ele fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes? O monte Sião. Porque não é abalado, mas permanece para sempre. É um monte que historicamente, por mais terremotos que teve na história, nunca tremeu, nunca sofreu nada. E Davi, o autor desse salmo, está falando, o que confia no Senhor é igual a esse monte. Aqui não é abalado, não é somente coisas externas vai acontecer, porque aquele que confia no Senhor sofre ou não. Nós somos abalados, afetados, mas Davi está querendo demonstrar para nós que nunca será abalado por dentro. Por mais que tenham que até perder a vida, mas não vão ser tocados. Jesus falou assim, não temam os homens ou o próprio Satanás, que o máximo que eles podem fazer conosco é o quê? Matar o corpo, destruir o corpo. Mas temam aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma, como o espírito, no inferno. Então, você vê os amigos de Daniel, você vê o próprio Daniel, eles foram afetados, eles foram perseguidos, eles foram colocados numa situação em que houve um impacto tremendo na vida deles. Mas internamente, eles não foram abalados em um segundo. O próprio Jesus, no jardim de Getsemane, que desespero, que angústia, que tristeza profunda, que medo, suando lágrimas de sangue, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, eu não quero, o meu ser não deseja enfrentar a experiência de sentir que eu serei abandonado pelo Senhor, porque eu vou receber a condenação do pecado. Se for possível, passa de mim. Mas ele demonstra que não foi abalado. Faça a tua vontade. Lá na cruz, abalado, afetado pelos xingamentos, afetado pelos desafios. Se tu és o Filho de Deus, sai daí, faz Shazam e destrói o pessoal aqui. Você lembra um dos ladrões, como ele zombava de Jesus? E o outro censurou ele. E 7 palavras Jesus disse, e uma delas foi, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele foi afetado, mas não abalado. E no final, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Desamparo total. Mas entregou o seu espírito para o Pai. Aceitou aquela obediência passiva de entregar a sua própria vida em nosso resgate.
Então nós temos o próprio Jesus sendo muito afetado por este mundo, mas não abalado. Agora, o que Davi está falando aqui? O que significa confiar no Senhor? Não é um pensamento positivo. Não é uma meditação, uma energia mental de que você confia, eu confio. Então, eu estou com o carro sem chaquém, eu estou com o pneu careca, eu estou, né, com o carro tudo estrupiado aí, e tem o comando da polícia, está lá, Senhor, eu confio, me liberte. Não é isso. Não é um pensamento positivo e usar Deus para te livrar de situações corriqueiras. Aqui confiar é conhecer, é saber quais as alianças. Não é somente falar assim, não, eu estou debaixo da promessa de Deus. Quais? Nós não podemos criar promessas que Deus nunca fez. E nós não podemos usar promessas que Deus tem para alguma pessoa e se apropriar dela. Nós temos que saber exatamente. Então, confiar aqui é ter um conhecimento profundo, pleno, correto, corretamente estabelecido. E aí, não, Deus falou. Essa confiança está muito ligada à palavra de Deus corretamente estabelecida, corretamente interpretada. Não é simplesmente usar um versículo e falar assim, não, Deus escreveu isso, então eu me aproprio, eu tomo posse e agora isso vai acontecer, eu creio. É como se fosse você o gerente do poder de Deus. Não, é você saber quem Deus é e confiar que tudo aquilo que Deus falou que Ele vai fazer e aquilo que nós devemos fazer é o certo. Confiar é estabelecer a sua vida aquilo que Deus quer que você seja. É direcionar, é alinhar o seu comportamento, as suas ações. Não, isso é o que Deus quer para a minha vida. Talvez na sua cabeça está passando a seguinte ideia: como o cristianismo está sendo tão atacado em valores, em leis e regras. E pessoas queridas, muitas vezes, amadas por nós, defendem e são contra a própria palavra de Deus. Muitas igrejas já estão criando situações, práticas, que são contrárias à palavra de Deus, e quando você vai falar, mas não é isso que a palavra de Deus fala, a pessoa diz, não, mas hoje é novos tempos. Ou Deus me revelou. Como que eu posso confiar que Deus revelou para ela, se é contrário à própria palavra que Deus já estabeleceu? Então essa confiança aqui é de acordo com realmente quem Deus é, esse relacionamento tem a ver com a palavra dele. É isso, e não somente um conhecimento técnico e cognitivo, isto é, intelectual só, mas é um conhecimento já colocado em prática. Por exemplo, vamos supor que esteja ali em algum lugar, ali uma criança nessa altura, e eu chegue lá, né, vamos supor lá o Danielzinho, ele me conhece. Pula, Daniel, vem! E é não, tio. Talvez ele é louquinho, né, doidinho, talvez ele pule, porque me conhece. Mas se fosse uma pessoa que ele não conheça, nunca. Mesmo a criança com a sua insensatez, ele não vai pular. Agora chega o pai e a mãe, pula. Você não precisa nem falar, né? Ele que vai falar, pai, segura, já pula. Porque ele tem tanta confiança. Ele sabe. Ele sabe que o pai ama ele. Ele sabe que a força que o pai tem, a capacidade que o pai tem para segurar ele ou não. Algumas vezes eles exageram nesse conhecimento porque são crianças. Mas é isso que é a ideia aqui de confiar. E o salmista fala assim, não serão abalados, podem ser muito afetados e permanecerão para sempre. Davi está abordando aqui algo que é uma das doutrinas mais fantásticas da Bíblia e que não são todos os cristãos que acreditam nisso. Que quando Deus elege, chama, regenera, justifica, adota,
reconcilia essa pessoa com Deus, coloca essa pessoa na família de Deus, Deus preserva essa pessoa para sempre. Porque a obra que Deus fez tem por lastro, tem por depósito a obra de Jesus. Aquilo que Jesus fez na cruz. E ele não derramou groselha lá. Ele derramou suquinho de uva. Ele derramou o próprio sangue todo. Então, essa doutrina de que aquele que é genuinamente povo de Deus, filho de Deus, foi regenerado, foi justificado, e está sendo santificado e será glorificado, essa obra completa é por causa não do homem. Essa segurança de que nós vamos permanecer para sempre não é por causa nossa. Não é porque tínhamos um mérito. O próprio segundo versículo já fala isso. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Então não é por causa de nós, não é porque nós vamos ser fiel. Não é porque nós temos alguma coisa que Deus não conseguiria suportar sem viver sem nós. Mas é por causa que o Senhor está ao nosso redor. Então o Monte Sião estava lá, bonitão, e ao redor do Monte Sião tinha vários montes. Então o salmista aqui leva o povo de Deus a olhar esse lugar muito bem conhecido por eles, que eles olhavam e ficavam maravilhados. Assim. É tão gostoso olhar para Nara, né? Essas montanhas aqui. Osaka aqui, quando você vê, tem Nara. É mais ou menos isso. É como se Osaka estivesse aqui e fosse totalmente rodeada por essas montanhas, tornando qualquer ataque. Poderia haver tumulto, poderia haver ameaças, poderia flechas ser lançadas, mas elas nunca iam destruir o povo de Deus. Então, esse texto que fala assim, não serão abalados, mas permanecerão para sempre, não é por causa de nós. Porque não é onde você quer, nós não temos méritos, mas é porque o Senhor, assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Se eu sou o povo de Deus e dentro lá eu tenho algum problema, Deus é que vai tratar comigo. Então essa proteção que já é anunciada no Antigo Testamento, esse amor leal de Deus, o amor reste de Deus, o amor contratual de Deus, ele caminha para o Novo Testamento e quando encontra a cruz, esse amor ele se expande, ele é realizado de uma forma que se torna, nós conhecemos a grandeza, a bondade e a imensidão do poder de Deus sobre as nossas vidas. Então a primeira manutenção que nós temos que fazer é confiar nesse Deus, não em nós mesmos, não em pactos, alianças, bens, poupança, trabalho, estudos. Tudo isso é útil para a nossa vida aqui e nos ajuda muito, mas a confiança de permanecer para sempre e agora e para sempre ser protegido espiritualmente, definitivamente, é o Senhor que dá. Como que eu posso manter essa confiança? Através das Escrituras. Através de reunião como essa, onde nós somos lembrados disso. Através da oração. Através de boa leitura. Evitando, de repente, estar curioso por coisas que, de repente, destroem isso. Que combatem isso. Mas que são muito atraentes. Então, manter essa confiança, renovar essa confiança, olhar na história, refletir na sua própria história, como Deus te levou até aqui, como que Ele fez. E quando a gente estava passando, a gente não conseguia entender nada. Mas quando você olha para a história, para a sua história, para o seu passado, você fala, cara, como Deus é criativo. E tem um senso de humor fantástico. De ajeitar as coisas para várias coisas, milhares de coisas, para de repente atingir algo que Ele queria realizar na minha vida. Em Deus eu confio. Então, você talvez saiba como fazer isso todo dia. Desenvolver, manter, fazer manutenção na sua confiança. Porque algumas vezes assim, a gente acaba, como mensagem passada, a gente começa a deixar Deus de lado.
sei se vale a pena confiar tanto em Deus assim. Não sei se vale a pena olhar aquilo que Ele quer que eu faça da minha vida porque é difícil. Se eu fizer aquilo que Deus quer que eu faça, não vai dar certo. Já tem tantos inimigos, vou ter mais inimigos ainda. E olha só, a segunda manutenção: manter a retidão. Não sei se tem a foto ali. Ali é a foto de um tsunami. E tem alguns postes aqui que estão firmes, fortes, retos. Dependendo da força dessa maré, poucos postes pode ser que fiquem firmes. Essa semana, não sei se vocês viram, acho que foi final de semana passada, teve 3 lugares no Brasil que teve um mini tsunami. Houve uma ressaca. Eu acho que o mar tomou alguma coisa lá, não sei. Não sei porque é ressaca, né? No Brasil chama isso, o mar sobe o volume, a maré, não entendo como funciona isso. Mas é um tipo de tsunami. Então meu irmão estava em Ubatuba com a cadeirinha lá na praia, tudo tranquilo. De repente subiu rápido, o pessoal veio dar uma onda, mas daqui a pouco da onda vem outra e pegou o pessoal lá no fim da praia. Então minha cunhada torceu o joelho, bateu o tornozelo, ficou roxo, não conseguia pisar. O cunhado do meu irmão perdeu uma carteira, cartão de crédito, acho que R$400. E depois ele achou a carteira de novo, né? Mas sem o cartão de crédito, o mar levou embora. O cartão de crédito de dinheiro. Não sei se era o mar ou alguém mar, né? Mas várias pessoas ficaram machucadas, destruíram vários bens, perderam muitos bens, assim. Ainda na praia você não leva muita coisa. O telefone muita gente perdeu. Mas foi um negócio assim meio assustador, rapidinho. Parece que era uma brincadeirinha, mas daqui a pouco as cadeiras, o pessoal estava tudo embolado e a força da água, né? Essa é uma força que a gente enfrenta. Nós somos pressionados de tudo quanto é lado, que daqui a pouco você está no bolo e não sei se você já tomou um caldo. Sabe o que é isso? Tomar um caldo é a linguagem do surfista, né? Quando você de repente está na onda lá e e é meio bobalhado, daqui a pouco a onda te joga para tudo quanto é lado e você não sabe se o chão está para baixo, para cima. Eu já engoli água pelo nariz, pelo ouvido, é um negócio terrível. E você sai assim, até com vergonha se alguém viu, né? Porque é triste, é trágico. E nós vivemos essa situação, principalmente no nosso mundo atual. Manter essa confiança em Deus está sendo muito difícil. Então muitas vezes a gente quer aliviar essa pressão que a gente recebe, não queremos ser tão intolerantes, porque as pessoas, não, você é intolerante, você é retrógrado, você é atrasado. Então você não quer ser categorizado você é fascista, você é dentista, né? Tudo que é isso está colocado para você, porque esses rótulos, mesmo que a pessoa não entenda o que ela está falando, tem um efeito muito forte em você. Porque ninguém gosta de ser rotulado. Ele não quer passar desapercebido. Então, quando você mantém a sua confiança em Deus, o mundo procura categorizar você em alguns rótulos. E aí você muitas vezes quer escapar, quer aliviar. Então você quer sumir um pouquinho. E aí você fala, não é tão vantagem manter firmeza. Então você começa a abrir, né? Deixar um pouco mole, aquela retidão que você tinha, você começa a deixar um pouco mais flexível, para o mar vir, para você ir lá, voltar, né? E aí veja aqui, que o salmista nos alerta: os perversos, os ímpios, não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Os perversos governam. Nós tivemos no Brasil uma ideologia que governou 13 anos. E atual, não tem, mesmo que fale de Deus, está um pouquinho melhor, mas ainda são princípios perversos. São valores
que não são cristãos. Melhorou. A Bolívia também, lógico, que é acompanhado, não sei se o Peru também melhorou. Mas o que tinha antes estava caminhando a passos largos para algumas coisas abomináveis, aonde arte era aquilo que terrível, onde os museus estavam bancados por entidades financeiras, bancárias. O banco patrocinava, mas depois ia lá no governo e pegava o dinheiro como desconto de imposto, para bancar um homem adulto deitado no chão, sem roupa, e criancinhas de 3, 4 anos de lá e tocando esse homem. Arte. Aonde as ex-autoridades e algumas autoridades sentados no palco, 2 homens fazendo uma cenografia, se beijando ali, um negócio que Sodoma e Gomorra ficaria envergonhada do que eles praticavam. Aonde vai um teatro, que se apresentava em várias universidades, em alguns teatros, vários homens e mulheres nus, em círculo, um atrás do outro, e cheirando o orifício um do outro. E o povo sentado ali, assim, a meio metro, olhando tudo aquilo. Que arte! Então, os perversos governam. E essas coisas que eu falei, bancadas pelo governo. Pela Lei Rouanet, que no Brasil você vai fazer uma peça, você pede autorização, você vai até empresas e fala, você pode patrocinar a empresa, então o governo autoriza você pegar uma quantidade de patrocínio, então a empresa dá o dinheiro para você, mas na hora dela declarar os impostos dela, ela fala, olha, eu contribuí com a Maria Cristina, com o show dela aqui, com esse valor, então a empresa não tem nenhuma despesa. E ainda assim, você que fez o projeto, você vai cobrar ingressos caros. Então é somente para dar um start inicial. Então, quem perdia nisso era somente, não era o banco, não eram os artistas, não era o público, porque pagavam ainda, não era de graça, mas quem perdia era aquele que paga o imposto. Então o perverso nos domina e controla a nossa vida. Não paga o imposto que você vai ver. Você é cobrado até o último centavo. Transgride uma lei, você será punido. Agora, Davi talvez está falando aqui de momentos em que outras nações ao redor de Israel vinham e conquistavam, nações que adoravam deuses estranhos, e vinham e estabeleciam postes imorais assim de adoração aos deuses deles, e impedia a nação de Israel de realizar os seus cultos, como Antíoco Epifânio fez. Ele veio para sacrificar uma porca, isso bem depois, no altar do templo. Então, Davi talvez está pensando, não sei se é Davi o autor desse salmo, mas o autor desse salmo está pensando, talvez nesses momentos onde nós somos oprimidos na nossa fé. Está tendo um movimento hoje de tentar oprimir, de você não ter mais liberdade de consciência. Eles querem afetar, que você não pode pensar do jeito que Deus é, do jeito que você crê nas Escrituras. Tem lugares onde está mudando textos bíblicos. Esse texto bíblico você não pode ter na sua Bíblia. Isso é liberdade de consciência. E o texto fala aqui que os perversos não governarão a terra dos justos. Pode ser também que o autor do Salmo está pensando em algum rei ou algum sacerdote espiritual do próprio judeu, mas que era um pagão. Vários reis da nação de Israel faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Acabe trouxe a adoração a Baal para dentro da nação de Israel. Ele edificou um poste ídolo. Ele casou-se com Jezabel, implantando todo tipo de coisas ruins da nação de Israel. Então o salmista está pensando nisso. Ou é uma nação invasora, ou alguém do próprio povo que se levanta e afasta o povo de Deus. Mas o salmo fala o seguinte: os perversos não governarão a terra dos justos. Mas então como governaram? É que entre parênteses aqui está a ideia para sempre.
Sempre tem um basta. E isso é difícil para nós. Como nós mantemos a retidão quando parece que Deus não se importa? Um dos profetas chamado Abacuque, todos os profetas recebiam um recado de Deus para falar para o povo. Abacuque não, ele foi para Deus e deu uma bronca em Deus. Ele chega em Deus: até quando, Senhor? Até quando a justiça é torcida? Até quando, Davi, até quando eu clamarei e o Senhor não responde? E Deus, na sua paciência, respondeu: Abacuque, eu estou fazendo um negócio tão legal, mas tão impressionante, que depois que eu fizer e contar para você, você nem vai acreditar. Daí surgem algumas outras encrencas que Abacuque tem que enfrentar e discutir com Deus. Mas a ideia é essa. Que nós temos aqui um texto que fala: os perversos não governarão a terra dos justos. Mas a gente vê que existe governo. E algumas vezes, em vez de melhorar, piora. Só que, entre parênteses, a ideia é: para sempre não governarão. Então eu posso manter a minha retidão, mesmo que pareça que Deus está tardando, parece que Deus não se importa, parece que até que Deus não existe. Porque pode ser tudo, todo mundo faz o que bem entende. E principalmente o ímpio prospera. O que ele faz dá certo. O que ele faz é apoiado. O que ele faz traz fama para ele. Será que vale a pena então servir ao Senhor? Mas o Salmo fala assim: os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Então Deus sabe o ponto. Hitler pensou que podia governar para sempre sobre os justos, que foi o passado dele. Nabucodonosor, Dario, Artaxerxes, os imperadores romanos, todos eles se levantaram para destruir o povo de Deus e impor o seu poder sobre o povo de Deus. Todos faliram. E o povo de Deus permanece para sempre. Então, independente das situações onde o poder, aqueles que têm influência, aqueles que têm... hoje nós temos muitas pessoas no YouTube, os influencers, né? Pessoas que não são nada, mas falam algumas ideias, e aquele batalhão de pessoas estão curtindo e aceitando as suas ideias e acompanhando eles. Então nós temos, tem um garoto no Brasil que, ou até um levante assim alertando os pais, mas que os pais estavam entregando seus filhos pequenos para ficarem assistindo e receber todo o ensinamento moral e espiritual desse cara. Deus promete isso também, porque Ele dá a ideia do que vai dar um basta, mas é que a regra é a seguinte, né? Quem está no poder, quem é um líder, ele produz modelos. Então, se esse modelo não está bom, Deus tem o seu limite. Até um certo ponto Deus tolera, abre espaço para arrependimento, mas quando essa pessoa ela rejeita toda a repressão de Deus, então Deus dá um basta. Então, primeiro, manter a confiança. Primeira manutenção, nós temos que manter a nossa confiança. Segunda manutenção é manter a retidão. Então, se de repente está voltando, mantenha a retidão, mantenha firme ali. E a última manutenção, manter a esperança. Alguns falam assim para os rapazes, né? Olha, quando você gostar de uma moça, procure saber qual é o nome da mãe dela. Se for a esperança, cai fora. Por quê? É a última que morre. Olha só o que o salmista fala: ó Senhor, ele ora aqui. Então, diante desse desafio de manter a confiança e a confiança não ser abalada, manter a retidão todos os dias, diante de tantos desafios de opressão, de maldade nos governando, então o salmista ele ora por ele, pela nação de Israel, pelo povo de Deus e por mim e por você. Ó Senhor, faz o bem àqueles que são bons, aos que têm um coração sincero. Mas não há um sequer. Então
para quem Deus vai fazer o bem, se não há um sequer? Bom aqui e coração sincero é aquele que se tornou o povo de Deus, aquele que foi atingido pela graça, aquele que foi aceito por Deus na sua miséria e reconhece a sua podridão e creu na libertação de Deus. Não é que nós somos bons, nunca vamos ser bons. O único bom é que viveu entre nós, que é Jesus. Mas quando nós estamos em Jesus, é como se Deus Pai visse somente a Jesus. Por isso que Efésios tem no primeiro capítulo tem 11 vezes no qual, nele, em Cristo. Então, nós só tornamos aceitáveis quando nós estamos imergidos em Cristo. Porque aí quando o Pai nos vê, Ele vê nós em Cristo, vê a obra de Cristo, vê o seu Filho amado. Então aí nós somos aceitáveis a Ele. E aqui ele fala, faz o bem àqueles que são bons, aqueles que têm um coração sincero, isto é, aquele que devotar o seu coração para Deus. E aí a oração do salmista é, expulsa porém os que andam por caminhos tortuosos. Não tem retidão, ó Senhor. Leva-os embora, junto com os que praticam o mal, que Israel tenha paz. Agora Davi está falando aqui, não de pessoas estrangeiras, mas pessoas que não são povo de Deus, mas se fazem como povo de Deus. Tem jeitão do povo de Deus, aproveitam os momentos do povo de Deus, mas ainda não foram aceitos por Deus. E mascaram. E acabam tendo uma influência muito negativa de valores e princípios. Eles tentam minar a confiança, tentam minar a retidão do povo. E muitas vezes são pessoas que se tornam até líderes, e se tornam benquistas, valorizadas, muitas vezes até sustentam a obra de Deus. Então o salmista, ele fala, Senhor, por favor, não deixa que o seu povo seja contaminado pela presença das pessoas. Não é um dia que a pessoa deu um fora, mas aquela pessoa que já cauterizou o coração. A palavra não tem efeito mais na sua vida. E ela propaga tudo aquilo que é contra Deus, contra a palavra. E nós vemos pessoas liderando igrejas grandes fazendo isso hoje. Corrompendo todas as verdades da palavra de Deus. Então o salmista fala, Senhor, faz com que eles acompanhem aqueles que já são ruins. Eles querem viver desse jeito, então expulsa eles do nosso meio. E sendo assim, quando a gente mantém essa esperança que Deus vai cuidar, que Deus vai fazer o bem, quando isso se torna insuportável, nós temos que ter esperança que o Senhor vai trazer a paz para nós. Então, Deus purificando o povo, purificando nosso coração, nos livrando daquilo que é mal. E com isso, Deus vai trazer a paz. A ideia da paz aqui é a mesma ideia que o versículo 2 fala. Essa paz é o Senhor vai nos proteger ao nosso redor. É interessante que Pedro fala o seguinte, o diabo, nosso inimigo, está ao derredor. Ao nosso redor está Deus. Ao derredor está o diabo. O que ele faz? Procurando ferozmente a quem ele possa tragar. Mas a promessa que nós temos é que quando nós somos aceitos por Deus, nós mantemos a confiança, mantemos a retidão, mantemos a esperança, o Senhor cuida de nós agora e para sempre. E Ele traz a paz para nós vivermos. Amém? O que devemos manter em nossa peregrinação, então? Todo dia. Manutenção. Coloca um óleo ali, não deixa enferrujar. Busca algum texto. Senhor, o que isso aqui me avisa sobre manter mais a confiança, Senhor? Buscar a retidão e buscar a esperança. Senhor, está difícil, mas eu sei que o Senhor vai trazer a paz. O Senhor vai nos ajudar.